Segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 19 e verso 20. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz: porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Amém. Pai, obrigado pela palavra que o Senhor nos deixou, por toda a orientação, por toda a verdade que nos livra, que nos liberta, Pai. Só temos a Te agradecer a oportunidade de estarmos de novo em Tua casa, ouvindo a Tua palavra, Pai. E é o que nós queremos e precisamos. A palavra de Deus e não a de homens, não a de doutrinas humanas, histórias e filosofias do mundo, porque estas nada têm a acrescentar à nossa vida, mas a Tua palavra é poderosa para quebrar as barreiras, para nos alimentar, nos instruir na verdade e alicerçar a nossa vida. É isso que precisamos e é isso que te pedimos essa noite. Fala conosco, quebra as barreiras, os impedimentos, as distrações, para que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração. E unja a minha vida, Senhor, eu te peço, para que eu seja um instrumento para ministrar de acordo com a Tua vontade. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto do apóstolo Paulo fala aqui a respeito de promessas. Nós ouvimos muito falar a respeito de promessas na Bíblia Sagrada. E Paulo, ao falar dessas promessas de Deus, ele aqui nos diz que todas elas estão centralizadas em Jesus Cristo, porque Jesus é o cumprimento de todas as promessas de Deus, irmãos. A vinda de Cristo é o desenrolar de todo o plano que o Senhor estabeleceu para a salvação do homem. E Paulo diz aqui que o Filho de Deus, Cristo Jesus, foi anunciado por intermédio dos pregadores, e ele não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. É ele que traz o sim, é ele que traz o amém, é ele que consolida as promessas de Deus na nossa vida. E é importante pensarmos nisso, queridos, porque o Evangelho é a realização da principal promessa de Deus, que é a salvação. E isto nos foi dado, segundo a Bíblia, como herança, uma herança que foi entregue a nós. Somos herdeiros de Deus, segundo nos afirma a palavra de Deus. Recebemos essa herança por meio de Cristo. E um dia estaremos com o Senhor, porque fomos salvos, chamados, escolhidos por Deus para a salvação. São os méritos que Jesus conquistou para nós. Só que, além desta herança, eu ainda creio na validade das promessas de Deus, a que se referem além do âmbito da salvação. Há promessas de Deus que não estão restritas à salvação. Você crê nisso, irmãos? Você crê que há promessas de Deus para a nossa vida? E que se cumprem porque Deus é fiel? Então não é apenas a salvação. A salvação, é claro, é o principal, é o fundamental. Mas para nós que somos salvos, há também promessas que a palavra de Deus nos faz e que nós podemos confiar nelas, porque tem elas de Deus o sim e o amém, como nós lemos aqui no texto que o apóstolo Paulo nos deixou. E que promessas são estas? São reais, são coisas ditas por Deus, são promessas feitas por um Deus verdadeiro, fiel, que não mente e que não volta atrás. Então são promessas confiáveis que eu posso depositar toda a minha confiança nela. Só que elas vão além de apenas coisas boas que eu desejo, que eu espero.
Hoje a gente vê muito comumente as pessoas usando as caixinhas de promessas. Já viu isso? Aquela caixinha cheia de versículo que você tira, né? Eu chamo aquilo de horóscopo de crente. Né? Ele vai na caixinha, puxa uma mensagem, o meu dia hoje vai ser assim. Não, eu não estou falando desse tipo de promessa. Eu estou falando de coisas que Deus prometeu e que tem ainda para cumprir na vida de cada um de nós. Você conhece uma promessa de Deus para a sua vida? Se ela ainda não se cumpriu, ela se cumprirá. Amém? E nós precisamos aprender a confiar nisso, porque a origem das promessas é de Deus. Nós vivemos esse momento conturbado aí na política, né? E políticos gostam muito de fazer promessas. Você já ouviu promessas de políticos? Muitas delas, ou talvez a totalidade, não se cumpriram, não é? E aí, por causa dessas experiências negativas, a gente acaba contaminando o nosso relacionamento com Deus. E talvez pensando, será que as de Deus vão se cumprir? Já me fizeram tantas promessas que não deram em nada. Já ouvi tanto político que eu acreditava e não aconteceu. E agora, será que com Deus é a mesma coisa? Não, irmãos. As promessas são dignas de toda confiança, porque são promessas de Deus. Não é de homem algum, mas são promessas que Ele mesmo fez de acordo com a sua vontade. Não são coisas interesseiras que Deus traz para nós, mas são expressões da vontade de Deus, que é eterna, que é imutável e que eu posso plenamente depositar nelas a minha confiança. Deus é para sempre, irmãos. Sua palavra é para sempre. Suas promessas são eternas e verdadeiras. Não mudam como Deus não pode mudar. Não tem limite como Deus não tem limite também. Porque vieram, procederam de Deus, então eu posso confiar nelas completamente. E Paulo diz aqui no versículo 20, quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Quantas são? A ideia aqui é de que são muitas, não é? Você crê que são muitas? Há muitas promessas que Deus nos fez, e tanto estão no Antigo Testamento, quanto estão no Novo Testamento. E todas elas se cumprem, todas elas se realizam, porque a palavra de Deus não tem prazo de validade. Ela não caduca com o tempo, então eu posso confiar nela plenamente, mesmo que a promessa esteja no Antigo Testamento, claro, observando o contexto e para quem foi feita, eu posso entender, e se ela foi feita para o povo de Deus, ela pode também se aplicar a mim, que hoje estou nessa condição. Mas também há algumas promessas de Deus que são condicionais. São promessas que se cumprirão se uma certa condição for atendida. Há outras que são incondicionais. São promessas que se cumprirão independente de qualquer condição. Mas há também na Bíblia muitas promessas que são condicionais. Elas acontecerão se uma condição for obedecida, se algo também de nossa parte for feito. E há muitas promessas que se aplicam desta maneira, não é? E elas são promessas de todo tipo. Eu vou citar aqui algumas para os irmãos. Abra comigo a Bíblia em Isaías 55, versículo 7. São algumas promessas feitas por Deus, que nós podemos nos apegar a elas e confiar nelas de todo o coração. Promessas para aqueles que se arrependem. Isaías capítulo 55, versículo 7. Diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que fará o quê? Se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Há uma promessa de perdão, há uma promessa de restauração, mas esta é condicional. O que é requerido para que essa promessa se cumpra? Que eu me volte para o Senhor,
que eu me arrependa dos meus erros e do meu mau caminho. Se isso acontecer, as condições para que a promessa se cumpra foram estabelecidas. Então, certamente, elas se cumprirão. Isaías 57, verso 15, trata ainda do mesmo assunto. Diz assim: porque assim diz o alto e sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus prometendo que habita no coração do contrito, que habita no coração daquele que se arrependeu e que hoje se apresenta contrito diante do Senhor, não será rejeitado por Deus. Deus habita no coração do contrito. A contrição do nosso coração, o nosso arrependimento diante de Deus, garante a promessa de Deus se cumprindo, da sua habitação juntamente conosco. Ainda sobre esse assunto, Jeremias capítulo 3, leia comigo Jeremias capítulo número 3, versículo 12 ao versículo 13. Jeremias 3, 12 e 13 diz assim: vai, pois, e apregou estas palavras para o lado norte e dize: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa e não deste ouvido à minha voz, diz o Senhor. Tão somente reconhece a iniquidade e a promessa se cumprirá. Não farei cair a minha ira sobre ti, porque sou compassivo. Promessa de Deus para aquele que se arrepende, para aquele que reconhece o seu erro, reconhece a sua prostituição, o seu pecado. Não é lançado fora, é acolhido, é restaurado, porque Deus é compassivo. Promessas do Senhor. Mas promessas que, nesse caso, implicam numa condição. A condição é o arrependimento. Não há como invocar que Deus é compassivo, que Deus é paciente, se eu não me arrependo. Porque esta promessa não é para aquele que não se arrepende. Hoje as pessoas confundem isso, né? Elas, não, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, eu estou aqui errando, mas Deus entende, Ele sabe que eu sou fraco, a carne é fraca e tal. Deus sabe. Não, a promessa não é essa. A promessa é: reconhece que você foi uma prostituta, aí Deus te perdoa e é compassivo para com você. Reconhece que você andou no seu próprio caminho, aí Deus é bom, é compassivo e faz o bem para você. É uma promessa, irmãos, mas é uma promessa que requer de nós uma contraparte. É uma promessa condicional. E todas elas, como disse Paulo, têm de Deus o sim e o amém. Não invoque promessas condicionais se você não cumpriu a condição para que elas se estabeleçam. É algo importante que a gente precisa entender. Há algumas promessas feitas para o cristão, o crente. Tem algum cristão aqui essa noite? Promessas para nós. João capítulo 3, versículo 16. É uma promessa que todo mundo conhece, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa promessa é para quem? Para quem crê. Quem crê é o crente. Tem crente aqui? Você creu. Então a promessa de Deus é que você não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, mas não creu. Então essa promessa não se aplica para a pessoa que não crê. Uma promessa para o cristão. Versículo 18. Quem nele crê não é julgado. Agora, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. A promessa é para quem crê. Para você que crê.
não há por que ter medo da morte. Amém? Não há por que ter medo do inferno, porque você que crê está coberto por essa promessa, não vai perecer e terá a vida eterna. Agora, o que não crê? O que não crê já está condenado, essa promessa não se aplica a ele. João 6,47. João 6,47 diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim, o que Jesus diz? Tem a vida eterna. Ele diz terá a vida eterna? Não, ele diz tem. O verbo está no presente. Então é algo que já está se cumprindo. É uma promessa atual que já está em andamento na vida daquele que crê. Tem a vida eterna. Tem, você possui. Você não terá quando você morrer. Você já a tem, porque você crê, como disse aqui o Senhor Jesus. E 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 6, lá no final da sua Bíblia, uma outra promessa relativa a esse tema, o crer, o crente. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para quem é essa promessa? Para você, para mim. Você crê? Você crê na pedra angular que foi colocada em Sião, ou seja, em Jerusalém? A pedra angular é Jesus. Ele é esta pedra viva, como diz a Bíblia. Você crê nisto? Então, o que a Bíblia traz como promessa para você? Você não será envergonhado. Você pode até passar por lutas e dificuldades, mas você não será envergonhado. Deus guarda, protege e dá a vida eterna àquele que crê, aquele que acredita e que confia. Promessa para nós, irmãos. Já em cumprimento, já temos a vida eterna. Isso é algo que o Senhor nos prometeu e tem cumprido na nossa vida. E você que crê, não será envergonhado. Mas é para quem crê. Para quem finge que crê, isso vale? Não. Para quem faz de conta que é crente, isso vale? Não, não vale. Aí é envergonhado. Aí as coisas acontecem, os pecados são expostos, nada é encoberto que não venha a ser revelado. E ao ser revelado, a vergonha vem junto. Aí envergonhado, né? Mas para o que crê, a promessa está de pé. Salmo número 37, vamos ler alguns exemplos de promessas de Deus que estamos aqui analisando na palavra do Senhor. Salmo 37, versículo 39 e versículo 40. Salmo número 37, verso 39 e 40 diz: vem do Senhor a salvação de quem? Dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Isso é uma promessa? É. Para quem? Para os justos. Quem é justo? Aquele que Deus justificou, salvo também em Cristo, crente em Jesus Cristo. A promessa qual é? Salvação. Quem mais? Fortaleza no dia da tribulação. Pode haver o dia da tribulação para quem é salvo? Pode. Pode haver o dia da dificuldade para quem é cristão? Pode. Mas qual a promessa? Que nesse dia eu tenho uma fortaleza. Nesse dia eu tenho uma ajuda. O verso 40 diz: o Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva. Por quê? Nele buscam refúgio. Quando você tem um problema, você busca refúgio em quem? Em Deus, no Senhor. Essa promessa é para você. Porque você busca refúgio, Ele te salva, Ele te livra
Ele te guarda, não deixa você ser envergonhado. O Senhor protege, é o teu escudo, é a tua fortaleza. Promessa de Deus. Mas para aquele que crê e foi por Deus justificado. Leia comigo agora Provérbios, capítulo número 3, versículo 9 e versículo 10. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Promessa do Senhor. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso é uma promessa? É uma promessa. Para quem é essa promessa? Para quem é fiel. Para quem honra a Deus. Pode invocar essa promessa alguém que não apresenta essa condição, uma vez que essa promessa é condicional? Todos nós queremos o resultado. Todos nós queremos que se encham os nossos celeiros e que transbordem os nossos lagares. Mas o início do versículo diz: honra ao Senhor com os teus bens. Pode alguém invocar a promessa de Deus, se não cumpre a condição para que essa promessa se aplique a ele? Se não honra ao Senhor com os seus bens, pode esperar que Deus multiplique, guarde, proteja os teus bens? Essa é a questão. Mas há aqui uma promessa. E essa promessa, irmãos, tem se cumprido na vida de muita gente. Aí eu imagino agora você, o horóscopo do crente que eu falei ainda há pouco. Você tem uma caixinha de promessas. Aí você de manhã mexe lá, olha para o lado, tira uma. Aí olha lá, Provérbios 3, que está escrito 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens, na primícia de toda a renda, se encherão. Aí na sua mente pensa assim: hoje é meu dia de sorte. Vão se encher, né, os meus celeiros e vão transbordar de vinho os meus lagares. Mas a nossa mente apaga o início do versículo. Honra o Senhor com os teus bens. Não, eu sorteei aqui, está aqui a caixinha de promessa, está aqui, vai hoje acontecer. O meu horóscopo cristão está dizendo: hoje é dia de ter os meus bens multiplicados, os meus celeiros aumentados, o meu vinho multiplicado. Só que é hoje o dia de honrar ao Senhor com os teus bens. A gente não lê o que diz o início, né? A gente quer o benefício, mas não quer cumprir a condição para que a promessa se cumpra. E lembra do texto que eu li no início? Todas elas, quantas são, tem no Senhor Jesus o sim e o amém. É Ele que valida todas elas, é Ele que diz o sim e o amém. É Ele que dá o amém final lá no céu e a promessa se cumpre sobre a nossa vida. Mas algumas, como eu disse, são condicionais. Lê agora comigo Isaías capítulo 41. No livro do profeta Isaías, no capítulo 41, no versículo número 17, está escrito assim: os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. O que Deus está prometendo? Cuidar e não desamparar os aflitos e necessitados. Mas o que esses aflitos e necessitados fazem para que Deus não os desampare? Pelo que diz o texto, eles falam com Deus. Porque Deus está dizendo que Ele os ouvirá, eu os ouvirei. Ou seja, por que Deus vai ouvir? Porque eles falam. Em outras palavras, a promessa é para aqueles que oram a Deus. Aquele que fala com Deus das suas aflições, aquele que fala com Deus das suas lutas, dos seus problemas, da sua seca, da sua sede, como diz o texto, Deus diz: eu os ouvirei. E porque os ouvirei, o que Deus fará? Está escrito aqui na palavra do Senhor: Ele
não os desamparará, porque ouvirá. A promessa, então, é para quem ora. Você ora? Tem uma promessa para você. Você não ora? Não espere o cumprimento dessa promessa. Vai ficar com sede, língua seca, tudo isso vai acontecer. Mas fala com Deus do teu problema, fala com Deus da tua luta, da tua dificuldade, abre o teu coração diante do Senhor, e Ele diz, eu não te desampararei, eu ouvirei a tua aflição e não te desampararei, diz a palavra de Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo número 25. Lamentações 3, 25, promessa sobre o mesmo assunto. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Deus é bom, mas para aquele que espera por Ele e para aquele que o busca. Aquele que busca Deus não sai decepcionado. Aquele que espera em Deus conhece a bondade de Deus. Deus é bom para aquele que espera e para aquele que busca. Se você tem esperado em Deus, se você tem buscado em Deus, há uma garantia de que você verá a bondade de Deus também em relação à sua vida. Promessa de Deus, que Ele vai cumprir. Ah, mas às vezes as coisas ficam tão difíceis, aí você não espera. E aí você mete os pés pelas mãos, e aí você não cumpre o requisito aqui, você não o busca. Ah, já estou cansado de orar e nada acontece, você não cumpre, aí não vê a bondade de Deus. Deus é bom, mas é bom para aquele que espera e para aquele que busca, diz a palavra do Senhor. Vamos ler agora Mateus capítulo 6, para você ver que a promessa é tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mateus capítulo 6, também no versículo 6, Jesus faz uma promessa sobre oração. Tu, porém, quando orares, o que tem que fazer? Entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Isso é uma promessa ou não é? É uma promessa. Então Jesus está dizendo, vale a pena orar. Vale a pena fechar a porta do seu quarto e orar, mesmo que seja em secreto. Porque teu pai é diferente. Teu pai vê o secreto. Vê o que ninguém vê. Vê até o que você pensa. E ele diz que o teu pai te recompensará. Mas a recompensa vem da atitude de oração. Não é só olhar para o final, eu quero a recompensa, mas não quero orar, não quero buscar, não quero esperar. Como verei a bondade de Deus, se eu não quero fazer tudo isso, ao qual a palavra de Deus está condicionando esta promessa. Então, é importante pensarmos sobre isso. Outra promessa agora em relação à obediência, Êxodo capítulo 19, vamos ler? No livro de Êxodo, capítulo número 19, versículo número 5. Êxodo 19, verso número 5. Está escrito: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Você é propriedade de Deus. E muitos irmãos gostam de ouvir isso. Gostam quando o pastor diz, bem animado, você é propriedade exclusiva de Deus. Você gosta disso? Eu também gosto. Só que tem uma condição. Você reparou que tem uma condição aqui? Para ser essa propriedade exclusiva de Deus? Tem aqui uma condição sendo colocada no capítulo 19. Se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade. Não adianta invocarmos promessas se não cumprimos os requisitos
feitos para estas promessas. Somos propriedade de Deus. A Bíblia fala isso dos cristãos, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas o cristão tem com Deus uma aliança. Amém? E não deixa de lado esta aliança. Ouve a sua voz e diligentemente obedece e guarda essa aliança. A evidência de que somos de fato cristãos é a nossa obediência a Deus, irmãos. Essa é uma evidência. O que nos mostra que amamos a Deus é que obedecemos. Jesus mesmo não disse isso? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, ele está dizendo, é óbvio que uma evidência de que real é o seu amor por mim é o fato de você guardar a minha palavra e obedecer ao que eu mando. É completamente ilógico dizermos que amamos, mas não obedecemos. Eu amo Jesus romanticamente. Eu penso em Jesus, eu lembro daqueles filmes, aquele Jesus com olho azul, com cabelo cacheado, bonito, comprido. Eu digo, eu amo Jesus, estou apaixonado por ele. Mas quando ele manda eu fazer uma coisa, eu não quero fazer. Eu amo Jesus? Eu amo uma imagem. Eu amo um personagem. Né? A evidência do amor é a obediência. Então eu quero ser propriedade de Deus. Eu quero ter esse relacionamento. Mas está escrito aqui que a promessa é condicionada a essa obediência. Isaías capítulo 1, versículo 19, é outro texto que vai nos falar também a respeito dessa promessa sobre a obediência. Isaías capítulo 1, verso número 19, está escrito assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o quê? O melhor desta terra. Essa também é típica de caixinha de promessa. Versículo pequenininho, fácil de escrever num pedacinho de papel. É ou não é? Emocionante. Falou de comida, fica todo mundo emocionado. É ou não é? A gente gosta de comer, não gosta, irmão? Tanto quando a gente faz festa, a gente chama de comemoração. Por que é comemoração? Porque é para comer. Né? Vamos comemorar o aniversário, quer dizer, vamos fazer comida. Não é isso? Então falou aqui, ó, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, a pessoa já viaja, né? Já pensa num banquete, já pensa em tudo. Maravilha, olha a promessa para mim. Mas tem um detalhezinho. Tem que querer ouvir Deus. E quem ouve, obedece. Quem ouve, leva em consideração o que está ouvindo. Tem que querer. Veja que é voluntário. Se é obrigado? Não, não é. Né? Deus te deu vontade própria. Deus te deu livre vontade para você exercer. Você quer? Se você quiser e me ouvir, aí eu te abençoo. Eu te dou o melhor dessa terra. Eu te sustento, eu te guardo, eu te amparo, você é meu, você é minha propriedade. Todas essas palavras bonitas têm antes um compromisso. Tem antes uma condição, tem antes um estado. Você é crente, você é justo, você foi justificado. Aí sim, essa palavra se aplica a você. Não é só uma caixinha de promessas, não é? E veja também comigo agora uma promessa, Romanos capítulo 8, 17. Romanos 8, versículo 17, há uma promessa aqui que diz o seguinte, Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Todo mundo gosta disso? Todo mundo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Esse finalzinho a gente já não gosta, porque falou de sofrer. Mas isso é uma promessa. Qual é a promessa? Que se você sofrer, é uma promessa para o sofredor, torcedor do Botafogo, do Vasco, né? Uma promessa para o sofredor. Se você sofrer, você terá
um consolo. Se você estiver sofrendo, você é herdeiro de Deus, é herdeiro com Cristo. Então você também receberá a mesma glória que ele recebeu. Se eu sou herdeiro, o que é dele é meu. Concorda? Você é herdeiro. Então o que é dele é também seu. Se você, de alguma forma, está sofrendo, como ele sofreu, também você pode esperar a consolação, a glória que também ele teve, porque o que é dele também é seu. É uma promessa. Não para que a gente deseje o sofrimento, mas essa promessa diz: se o sofrimento vier, não desespere. Amém? Não desespere, porque você é herdeiro de Deus. Da mesma forma que você pode sofrer, certamente você também herdará a glorificação, a bênção de Deus sobre a sua vida, é o que ele está afirmando. E também a mesma promessa encontramos em 1 de Pedro, capítulo 4, lá no final da sua Bíblia, na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 4, no versículo 12 até o versículo 14, Pedro fala explicitamente: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a quê esse fogo, hein? A provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida que sois participantes, coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Uma promessa. Se você está sofrendo e você é de Deus, é cristão, tem um compromisso com Cristo, Pedro deixa bem claro: não estranhe, esse fogo vem para provar. Coisas extraordinárias acontecem, mas você não precisa se assustar, porque na verdade não são extraordinárias, são normais. É o que Pedro está dizendo: sofrer e passar dificuldade, como Jesus disse, é a contingência da vida, mas para você há uma promessa. Então ele diz no verso 13, pelo contrário, alegre-se na medida em que você é participante dos sofrimentos de Cristo. Como eu disse, como Paulo falou, se você é herdeiro de tudo, tanto do sofrimento como também da glória. Então, Pedro aqui enfatiza de novo essa ideia, dizendo: se você é injuriado pelo nome de Cristo, pode exultar, porque também será glorificado como Cristo o foi. Promessas para nós, para que a gente enfrente a adversidade da vida, as dificuldades, e continue esperando no cumprimento das promessas de Deus. E segundo nos disse Paulo no texto que a gente leu aqui no início, todas as promessas têm nele o quê? O sim e o amém. A confirmação. O sim e o amém vem de Deus. Então, Jesus é que dá estabilidade a essas promessas, todas que foram feitas. Todas se cumprem nele, tudo foi feito por meio dele, para ele, como diz a Bíblia, e eu posso nele descansar e confiar. O relacionamento com Jesus, irmãos, é muito mais do que a gente possa imaginar. É um relacionamento muito mais profundo do que você possa supor. É dele que vem o sim e o amém. É ele que concorda, é ele que dá a palavra final. Então é nele que eu preciso esperar. É nele que eu tenho segurança, é nele que todas as coisas vão se cumprir. E é interessante que Paulo diz o sim e o amém, usando aí duas palavras que são de origem diferente. Amém, uma palavra hebraica, e o sim usado por ele aqui, uma palavra grega. Ele mistura as duas coisas, mostrando que tudo isso, independente se é judeu, se é grego, quem é, em Cristo, todas as coisas se cumprem. E é nele que nós podemos esperar, confiar, descansar e ver o cumprimento das promessas. Porque
Paulo diz naquele texto inicial que o resultado dessa promessa é a glória de Deus por nosso intermédio. Tem nele o sim e o amém para a glória de Deus através de cada um de nós. Então, quando Deus cumpre uma promessa na vida da gente, isso manifesta a glória de Deus. Quando as promessas de Deus são cumpridas na vida de um cristão, isso traz glória para Deus. Porque se cumpriram, porque foi Deus que falou, porque foi o seu poder que realizou. Então, coisas que glorificam ao Senhor. São experiências de fé que nós temos, que vão se multiplicando, que vão servindo de testemunho para as outras pessoas, porque todas as promessas de Deus certamente são verdadeiras e vão certamente se cumprir na vida de todos nós. Agora, há pessoas que não querem crer nas promessas. Há pessoas que precisam, preferem acreditar em superstição, acreditar na sorte, no azar, né? Acreditar em coisas que não vêm de Deus, ao invés de simplesmente esperar no Senhor. Eu posso esperar nas promessas de Deus, porque elas são garantidas por Deus. Confia, irmão. Espera. Há uma garantia. Busque, ore, fale com Deus. Há uma garantia. Não se deixe levar por superstição, por coisas que dão certo ou não dão. Não se deixe levar por experiências. Fique com a palavra de Deus. Creia nas promessas de Deus. Quem crê, espera. Amém? Quem crê, simplesmente confia. Agora, como eu disse aqui, há uma condição para que muitas destas promessas se cumpram. É preciso ter vida com Deus. É preciso ser um crente verdadeiro, porque são para nós as promessas do Senhor. Há um exemplo que eu separei aqui, que seria mais ou menos como você querer colocar uma roupa para aquecer um corpo que está morto. Adianta botar casaco em defunto, irmão? Ele vai ficar mais quentinho por causa disso? Não vai. O casaco só aquece aquele que está vivo. Entende? Promessa é para quem está vivo. É para nós que estamos vivos, porque Cristo nos deu vida. Então, nenhuma promessa por si só trará a vida. Ela é para quem já tem a vida. As promessas para o crente são para quem já é crente. Entende? Não é para tornar alguém crente. Eu vou me converter por causa das promessas. Não. A promessa é para você que já se converteu. Não está mais morto nos seus delitos e pecados, mas dele recebeu vida. Corpo morto não se aquece com roupa, por mais cara e aconchegante que ela seja. Então, quando a fé é viva, aí essa promessa traz conforto, traz alento, traz aconchego ao coração. Mas se o coração é morto, é incrédulo, aí essas promessas também não dizem nada. Entram para um lado, saem para o outro, e a pessoa nada acrescenta a estas coisas, né? Um exemplo também que está aqui anotado é como você colocar um estimulante cardíaco na garganta de um defunto. Adianta alguma coisa? Não vai adiantar. A promessa vem de Deus como um estimulante. Para quê? Para a nossa fé, para a nossa perseverança. Por isso Deus faz promessas, não para enganar, não são promessas vãs, são coisas que eu posso esperar com certeza. Amém, irmãos? Com certeza. Eu tenho certeza. Como Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido. Não é alguma coisa apenas para me dar uma vaga esperança, mas é para alimentar a minha fé. Um coração que já foi transformado e vivificado por Deus. Senão, seria como colocar comprimido na garganta de um defunto. O coração já parou há muito tempo. Ele não vai voltar a bater porque um comprimido foi colocado ali. Então não adianta confiar
apenas em promessas se eu não confio primeiro no Deus das promessas, no Deus que fez as promessas. Que a tua fé se fortaleça, para que você possa viver cada uma dessas promessas. E você perceba, vale a pena servir a Deus, vale a pena crer no Senhor, vale a pena perseverar, porque Deus é fiel e cumpre todas as suas palavras, cumpre cada uma das suas promessas. Eu posso esperar, eu posso confiar. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.